noite, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, rever grandes amigos, rever colegas da estrada, ver amigos de amigos meus também aqui, nessa alegria muito grande. Esse é um privilégio de Deus sempre partilhar aqui em família, aqui é um lugar de segurança. E é interessante a gente pensar, quando a gente pensa em generosidade, que é o nosso tema dessa noite, logo quando a gente pensa na generosidade, eu posso chamar aqui, ter liberdade de chamar de um distúrbio nosso, de sempre querer saber o que nós iremos fazer na prática. A gente vai ler o Evangelho, a gente começa a ler as Escrituras, e a grande pergunta que a gente ouve, depois de ler, fala assim, tá Jesus, e agora na prática? Essa é a nossa grande dificuldade, porque é para viver, não é só o que nós vamos fazer. Isso está lá dentro, eu vou chegar lá, vamos explicar isso aqui. Isso está lá desde o Éden. Está lá desde o Éden. A Bíblia vai dizer, olha que trem interessante. A Bíblia vai dizer que quando Deus estava lá também, que a Bíblia vai dizer lá em 1 Pedro, que o Cordeiro já tinha sido preparado antes da criação do mundo. Então houve cruz antes do haja luz, antes dele liberar a criação. Então estava ali Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Trindade percorrendo aquele tempo, mas Deus criou o homem e a mulher, amém? Todo mundo crê nisso? Amém. Deus criou. E a Bíblia vai dizer que Deus Pai chega e fala o seguinte, ei, tem essa árvore aqui que vocês podem cultivar, mas não podem comer. E vocês já sabem bem a história, a Bíblia vai dizer que acontece aquela coisa toda, a serpente chega e faz uma pergunta, por que você não está comendo isso aqui? Não, esse é o Criador, falou que a gente não pode comer, a gente pode cultivar, mas comer não, porque se comer nós vamos morrer. Aí o que vem a pergunta? Mas será mesmo que vocês vão morrer? Será que isso não é uma fala para pegar vocês aí? Será que isso não é uma fala porque ele sabe que se vocês comerem dessa árvore, vocês terão conhecimento igual ao dele? E aí vem essa dúvida na cabeça, ali acontece a queda, a mulher come, o homem também come, e a Bíblia vai dizer que quando eles comem, eles se deparam nus, pelados, simplesmente nus. A Bíblia vai dizer que pega uma folha de uma figueira e tampa e se esconde e chega Deus no jardim e ele, primeira coisa que ele fala, Deus faz 3 perguntas, qual que é a primeira pergunta? Onde vocês estão? A primeira pergunta é onde vocês estão? E aí Adão fala assim, ei Deus, nós estamos nus e assim, nós escondemos com vergonha. E ele faz a segunda pergunta dele é o quê? Quem te disse isso? Depois ele faz a terceira pergunta, o que foi que você fez? O grande problema é que a gente tem sempre invertido essas perguntas e estamos preocupados sempre no que a gente faz. Mas a primeira pergunta, isso é pedagógico do nosso Deus, é saber onde a gente está. Antes de pensar em generosidade, como ecoar esses valores do reino de Deus, é primeiro entender onde está o nosso coração. Amém. Onde está o nosso coração? Esse é o jeito de Deus nos ensinar onde está o nosso coração. Mas eu faço isso por causa disso aqui. Mas quem te disse isso? Para depois a gente entender o que você está fazendo. Mas sempre a gente tem invertido a lógica. E a gente começa a ser oprimido. A gente começa a pesar o negócio. O que eu faço? E o Evangelho do Cristo não é sobre uma expectativa daquilo que eu preciso fazer para eu ser alguém. O Evangelho do Cristo Jesus é sobre uma convicção de que eu já sou em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Não é uma expectativa daquilo que eu preciso fazer para eu ser. É uma convicção daquilo que eu já sou nele. Amém. E por ser nele, aí eu espero as promessas de Deus. Amém? É isso. O próprio Jesus vai ensinar, bem-aventurados são, felizes são os pobres de espírito. E pobres aqui não na parte financeira, mas de condição. Não felizes serão, não bem-aventurados serão, mas felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é uma expectativa, meu irmão. Jesus não está falando assim, bem-aventurados serão se fizeres, não. Bem-aventurados são. A convicção de que eu já sou em Cristo. Pobre de espírito, por que pobre de espírito? Tem tudo a ver com o que nós vamos falar essa noite, generosidade. Porque se não tiver pobreza em você, se você já for rico demais, você pode andar sozinho. Mas há pobreza em nós para que a riqueza, pastor Juan, a sua riqueza chegue na minha pobreza e a minha riqueza alcance a sua pobreza, entende? É por isso que nós precisamos caminhar juntos. Eu quero ler um texto, quero ser muito rápido. Evangelho de João, capítulo 6. Abre comigo aí.
Evangelho de João, capítulo 6. João, talvez como ninguém, ele consegue definir muita coisa legal. E esse texto é um texto muito precioso, meu irmão, que nós vamos ler hoje à noite. Eu não sei qual milagre que você mais gosta na Bíblia aí. Vamos lá. Qual milagre que você mais gosta na Bíblia? Multiplicação, quem mais? Milagre, esse aqui é milagre louco, assim. Fala um milagre louco. Você gosta, assim. Boa, boa. Outro milagre. É que vocês não leram a Bíblia, vocês não vergonha, não estou entendendo agora. Pastor Juan, pelo amor de Deus. O que é? Paralítico, aquela coisa da amizade, aquela coisa. Muito louco. Eu gosto, assim. É muito interessante a gente perceber alguns milagres de Jesus. Eu gosto muito da mulher do fluxo de sangue. Eu acho que a história é sensacional. É mais ou menos o seguinte: não tem nenhum personagem nas historinhas que tem poder como Jesus naquela história. Porque está todo mundo tocando em Jesus e apenas uma pessoa toca nele e sai poder. Então, assim, é um negócio que ainda não foi traduzido. Está Jesus andando, todo mundo tocando e pá, um passou a mão ali e saiu dele poder e mandou parar. Então, assim, para mim esse milagre é fantástico. A gente vê milagres que só o Messias daquela cultura poderia fazer, Jesus fez. Mas é interessante porque apenas um milagre está nos 4 evangelhos. E é esse milagre que nós vamos ler hoje. E não é por acaso, nós vamos entender isso aqui. A Bíblia vai dizer em João capítulo 6 o seguinte: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Olha para você ver, nessa mentalidade escrava, é sempre correndo atrás de quê? Daquilo que ainda falta. Então não era uma multidão para ter relacionamento com Jesus, era uma multidão querendo atrás de quê? Dos seus milagres. Daquilo que ainda faltava. Por quê? Eles ainda não tinham entendido daqueles que já eram completos, plenos em Deus. Porque isso só entende quem é filho. E a Bíblia continua dizendo, no versículo 3, que então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Qual que é a pergunta de Jesus aqui? Onde compraremos pães? Qual que é a resposta dos discípulos? 200 denários, quantidade. Está entendendo, meu irmão? Olha para você ver. Jesus está perguntando onde? E a resposta do discípulo é o quê? Mas se tivesse dinheiro aqui, não tem jeito, eu não tenho, né? Nós estamos sempre quantificando, nós não temos ouvidos sensíveis para ouvir a voz do mestre. Ele está perguntando onde? Ele não perguntou quanto seria o boleto. Ele não perguntou quanto custaria aqui, ele só perguntou o seguinte: onde nós vamos comprar? Mas eles, nessa visão de escravo: Jesus, nós não temos dinheiro não, você endoidou? E a Bíblia continua dizendo que outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse o seguinte: ei, Jesus, aqui está um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Pergunta inteligente ou não? Muito inteligente. Se a gente fosse parar aqui só para essa banda aqui, 5 pães e 2 peixinhos ia dar. Ia lá. E daí você fazer um McFish, peixe, pão, o baterista peixe e pão também pelo pote físico, eu vi que você já malha, já não ia dar para nós aqui, nós 5, não ia dar. 5 pães e 2 peixinhos. Então a resposta desse cara é inteligente ou não? 5 pães e 2 peixes não dá para alimentar a multidão. E vamos continuar lendo, olha isso aqui. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Vamos lá, não contava mulher nem criança. Então vamos fazer uma conta básica: 5.000 homens, 5.000 mulheres e 5.000 crianças, no mínimo 15.000 pessoas, amém? Concorda aí? Vamos chegar nesse ponto, 15.000 pessoas. Depois dessa conversa, Jesus pergunta onde? Eles respondem quanto? O outro discípulo fala: ei, tem um jovem aqui, 5 pães e 2 peixinhos, mas não vai dar, né? Jesus faz uma resposta que eu não consigo às vezes entender. Ele fala o quê? Mande o povo assentar-se. Que lógica tem nisso? Eu perguntei onde, vocês responderam quanto, o outro falou que tem um pouquinho aqui, e a minha resposta é: manda o povo assentar. Não era 10 pessoas, era mais de 15.000 pessoas. E ele manda o povo se assentar. E a Bíblia continua a história dizendo o seguinte:
Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Presta atenção aqui e deixa o Espírito Santo ministrar no nosso coração essa noite, continuar a ministrar no nosso coração essa noite. Olha que loucura isso aqui. Jesus manda o povo sentar e ele então realiza o seu movimento. Qual que é o movimento de Jesus? Ele pega o pão comigo aí, pega o pão, ele dá graças e ele reparte. Todo mundo, você não fez, vamos de novo então, para ele fazer. Todo mundo fez, ele não fez, vamos lá. Pega o pão, dá graças e reparte. Esse é o movimento de Jesus. Esse é o movimento de Jesus. Ele pega o pão e ele não fala assim, obrigado Jesus, e ele come. Não, obrigado Deus, vem Pai. Jesus falando. Jesus não pega o pão, fala obrigado Pai e come. Não, Jesus faz um movimento pedagógico, ele pega o pão, ele dá graça para aquele que tinha liberado o pão na mesa, e ele então reparte. Esse é o movimento de Jesus. O grande problema é que Deus tem derramado pão, não é falta de pão, mentira que se alguém falar isso pra você, não é falta de pão, Deus derrama o pão. O problema é que a gente é egoísta, a gente quer pegar o pão, agradecer, achando que nós somos top, diferenciados, e quer comer, para saciar a nossa fome. Gente que é escravo, porque sabe que se fosse filho, ele teria o pão de cada dia. Esse é o nosso problema. Mas esse é o movimento de Jesus, não só nesse milagre. É o movimento de Jesus antes dele morrer, antes dele ir para a cruz. Ele reúne não no culto, não no congresso, não. Jesus se reúne onde? Com seus discípulos, no último encontro, antes de morrer? Onde? Está com medo? Vamos lá, onde? Na mesa, na ceia. E o que ele faz na ceia? Ele pega o pão, ele dá graça e fala assim: quando comeres isso, lembre do meu sacrifício. Pega então o pão, dê graças e o quê? Reparta. Não é para dividir, nem para comer, reparte. Não para por aí. A Bíblia vai dizer no caminho de Emaús, quando estavam andando os 2 discípulos animados, chorando, meio assim e tal, e aí o nosso mestre morreu. A Bíblia vai dizer que Jesus chega para o caminho. E eles não reconhecem Jesus. Mas a Bíblia não para a história por aí. Jesus começa a ensinar o povo, os dois, começa a falar algumas coisas da lei, começa a construir uma parada muito legal, aquela coisa toda, e eles conversando, e Jesus é muito inteligente, você crê nisso também, né? Então tá bom. E ele estava andando com os caras chegaram na vila dele. E aí Jesus dá como se ia embora, e a Bíblia vai dizer que os dois falam assim: ei, fica aqui em casa, meu irmão, amanhã vocês viajam. Então come um negocinho aqui, um pão de queijo, um cafezinho bem passado na hora, amém, meu irmão? Amém, né? Sabe que Jesus não comia pão de queijo? Claro que comia, amém? Misericórdia, não vamos colocar isso na Bíblia não. Mas está lá Jesus, e Jesus aceita esse convite, e ele entra na casa, ele aceita esse convite. A Bíblia vai dizer, ali no caminho de Emaús, naquela história que você bem conhece, que Jesus então senta-se à mesa, ele pega o pão, ele dá graças, e quando ele reparte, o que acontece? Ele some. A Bíblia vai dizer que a história não para por aí, um olha para o outro e fala o quê? Ei, os olhos foram abertos, um olha para o outro e fala assim: era o mestre. O seu coração também queimava enquanto ele falava? Era o mestre. E ele se revela como, meu irmão? Onde, meu irmão? Na mesa, pegando o pão, dando graças e repartindo com seus irmãos. Essa é a forma que Jesus se revela. Mas não para por aí, porque a Bíblia vai dizer que ele se encontra com seus discípulos. Pedro desanimado. Pedro volta a pescar. Você conhece bem essa história em João 21. A Bíblia vai dizer que Jesus aí está lá na beira da praia e ele grita: filhos. Ele não chama ele de qualquer um, ele meu senhor, não. Ele fala: filhos. Aí os caras gritam, ouvem assim, e ele pergunta: tem peixe? Os caras respondem: tem não, volta outro dia. E a Bíblia vai dizer que Jesus fala o seguinte: lance a rede do lado direito. E eles ouvem. E a Bíblia vai dizer que os discípulos, lógico, depois de 3 anos caminhando com Jesus, lança a rede. E a Bíblia vai dizer que começa a vir peixe. Diferente da primeira virada de peixes, do milagre de peixe, da multiplicação de peixe, da grande pesca. Nessa segunda grande pesca, a Bíblia vai dizer que diferentemente as redes não se rompem, mas começa a vir peixe. E aí João cutuca Pedro e fala: Pedrão, é o mestre. A Bíblia vai dizer que Pedro pega as suas vestes e ele começa a nadar. Sabe quando você está no mar assim, você não sabe se está raso ou fundo, você não sabe se é nada, você fica de pé, sabe?
Era mais ou menos essa sensação. Mas agora Pedro com as vestes pesadas, ele não sabia se nadava, se ficava de pé, ele corria. Quando ele encontra na beira da praia, está Jesus sozinho. Está Jesus com os anjos cantando e voltando? Não, está Jesus na beira da praia, com 3 elementos, a fogueira, peixe sob brasa e um pouco de pão. Por quê? Na relação, na lógica de Jesus, o negócio, o milagre, o mistério acontece na mesa. Porque é na mesa que a gente pode pegar o pão, dar graças àquele que deu e repartir entre os nossos irmãos. Um Jesus que saiu do cargo de unigênito, que a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o quê? O seu filho. Ele deixou de ser único para ser o quê? Primogênito de quantos? De muitos irmãos. E é por isso que ele está nessa lógica, esse movimento da mesa. E a gente quer pensar em generosidade a partir de uma ação, mas não a partir de uma consciência que ele gera em nós. Generosidade não é simples ação, é virtude, que é liberado daquele que é o nosso Pai. Aquela transformação na nossa consciência, para a gente poder o quê? Repartir entre os nossos irmãos. Repartir entre os nossos irmãos. E a gente preocupado com o que a gente vai comer amanhã. Sério, é brincadeira isso, né? E a gente preocupado com o amanhã. Sendo que quem nos ensinou que o futuro é amanhã foi quem? Foi o diabo. Porque o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, é o Deus de ontem, de hoje, o Deus de eternamente. Então para nós o amanhã é o quê? É uma eternidade. Glória a Deus. Amém? Uma eternidade. Então, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o quê? Não o meu nome, o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita não a minha vontade, a tua vontade, na terra como no céu. E o pão o quê? De cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então nós temos que viver o quê, meu irmão? É o hoje, é o que é agora. É mais ou menos lembrar daquele diabo de Jesus, com aquele fariseu, quando ele pergunta o seguinte: ei, como é que eu faço para herdar a vida eterna? O que Jesus responde? Não é sobre herdar a vida eterna. Você conhece os mandamentos? Ele pergunta isso. Jesus, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Ele pergunta: você conhece os mandamentos? Conheço demais. Os mandamentos eu aprendi. Pai, amar a teu Deus, sobre todas as coisas, sobre o próximo de mesmo, aquela coisa toda. Jesus fala o seguinte: muito bem, você sabe mesmo. Então faça isso e viverás. E você fala: peraí, como assim? Ele pergunta como é que eu faço para herdar a vida eterna. Mas a resposta de Jesus é o quê? Faça isso e viverá, meu irmão. Porque a lógica dos filhos de Deus é sobre o hoje. Aleluia. O que você tem então para fazer? É hoje, não é amanhã. Porque amanhã para nós é eternidade. Então deixa o Cristo gerar, minha irmã, na sua consciência, a consciência que Ele quer colocar e construir na sua vida, para que através da sua vida flua um rio vivo, sem coisa para mudar a direção, um rio vivo, que a gente não sabe de onde vem, mas a gente também não sabe para onde vai, a gente tem uma certeza que Deus está lá, que Deus que está movendo as coisas, porque Ele é o Criador, Ele é o Criador, que nos inspira ao quê? A pegar o pão, dar graças e repartir. Mas para entender essa lógica, você precisa saber as perguntinhas básicas. Onde você está? Onde está o seu coração, meu irmão? Estou falando aqui para adolescente, estou falando aqui só para criança, estou falando aqui para todo mundo. Primeiro, onde está o seu coração? Onde está o seu coração? É o fruto das questões quando a gente vai para a política aí. Ah, mas falando o quê, meu irmão? Onde está o seu coração? Quer poder, sim, é um privilégio estar com você aqui hoje. Você não sabe, mas seu pai fez o casamento dos meus pais. Minha mãe é de Janaúba também, junto com o pastor Jeremias. Conheço a avó, seus tios. Quando eu vi o cartaz, me senti muito privilegiado a gente estar junto aqui. Quero te dizer um negócio, cara. De irmão para irmão. Integridade é com a gente. Reputação é com Deus. Então por quê? Que Deus te honre na sua vida política, nas suas atitudes, mas lembre sempre disso. A integridade é com a gente. É com as minhas decisões, é no meu entendimento que eu sou filho de Deus, filho amado de Deus. E a reputação? É Deus que cuida. Amém. Porque nós somos filhos, meu irmão. Não somos escravos mais. Nós somos filhos. Amém? Amém. O filho sabe o pai que tem. É por isso que ele não se preocupa com amanhã. É por isso que ele entende que quando o pão é derramado sobre a sua casa, seja o pão que for, meu irmão, nós temos o desespero não de comer. O desespero, quem tem para comer, é o escravo, porque não sabe se vai receber amanhã. Mas o desespero do filho é que irmão que está precisando de pão. Eu queria te perguntar, o que é os 5 pães e 2 peixes seu?
Talvez os seus dons, os seus talentos. Às vezes a gente fica perguntando assim, mas eu não tenho nada diferente, eu não prego, eu não canto, eu não sou bom nisso. Tem alguma coisa, meu irmão, que você tem algo especial, tenho certeza disso. A Bíblia vai dizer lá no Salmo 139 o quê? Que os nossos ossos não estavam escondidos quando o secreto nós fomos formar. Aleluia. E Ele nos fez de forma especial. E o salmista ainda fala, eu falo isso com convicção. Então você foi feito de modo especial. Aleluia. Tem algo aí, talvez a sua aptidão por línguas estrangeiras, você pode ensinar. Talvez você é muito boa em alguma matéria e pode ensinar a criança, não sei. Mas tem algo em você que pode gerar para o todo. E eu quero voltar à pergunta que a gente fez para a banda. 5 pães e 2 peixinhos, dava para alimentar a multidão? Dava? Não. Mas agora eu quero que todo mundo repete comigo. Depende. Depende de quê? Das mãos de quem está. Porque se esses 5 pães e 2 peixes da minha mão não alimentaria nós 5 aqui. Mas 5 pães e 2 peixes da mão de Jesus deu para alimentar uma multidão, meu irmão. Então os seus dons, os seus talentos, aquilo que você tem guardado aí nas suas mãos, talvez não alimente nem a sua família, mas isso que você tem guardado, o seu dom, o seu talento, aquilo que Deus deu para você, pode alimentar Belo Horizonte, pode alimentar Minas Gerais, pode alimentar Brasil e mundo, meu irmão. Porque não é sobre nós, é sobre o reino do nosso Pai. Ecoando os valores do reino do nosso Deus. E por que eu estou lendo esse texto também? É porque é o único milagre que está nos 4 evangelhos e não fala de um nome, só fala que era um jovem. Todos os outros milagres talvez não se encaixariam com todo mundo, mas esse milagre se encaixa com a minha realidade, com a sua realidade, com a sua realidade, com a sua realidade, com todas as realidades. Que é de um jovem que não tem um nome, mas tinha 5 pães e 2 peixinhos. E entregou na mão de quem podia fazer muita coisa. Talvez nessa noite que Deus espera de mim e de você, para a gente encerrar esse congresso, de tudo que Deus liberou sobre a sua vida, de tudo que Jesus gerou no seu coração e na sua consciência, é pegarmos 5 pães e 2 peixinhos, que está aí na sua mochilinha, e falar, ei Deus, está aqui nas suas mãos, faça comigo conforme a tua palavra. É mais ou menos aquela oração de Maria, ei Deus, faça comigo conforme a tua palavra. Mesmo que Maria dizendo, mesmo pensando talvez, mesmo que os outros pensem que eu vou ser uma prostituta, mesmo que os outros pensem, como é que eu engravidei de um noivo meu, de José, da linhagem do rei Davi. Não, ela não perguntou isso, ela não questionou isso para Jesus, para Deus. Ela olhou e falou o seguinte, ei Senhor, está aqui a tua serva, faça comigo conforme a tua palavra. Está na hora de a gente parar de ouvir nós mesmos, começarmos a ouvir a palavra de quem tem a palavra, de quem é a palavra, de quem é o caminho, de quem é a verdade, de quem é a vida. Nos lembrando, você é filho amado, você é filha amada de Deus, e eu quero fazer com aquilo que eu gerei em você, alimentar não só uma pessoa, 2 pessoas, mas uma grande multidão. Uma grande multidão, gerando propósito. Um rio que flui em nós, e através de nós, uma história que começou bem antes da criação. Do nosso Pai, que Ele é o grande eu sou. Esse é o grande eu sou hoje, que nos convida não para fazer simplesmente algo, mas para gerar na nossa consciência, nosso jeito de pensar, uma nova maneira, a maneira de Jesus, onde pega o pão, dá graça e reparte com os nossos irmãos. Não por causa de um simples movimento, mas por causa de uma consciência que Ele gerou em nós. Não mais escravos, agora filhos de Deus, que entendem a vocação, que entendem a direção e está disposto a dizer, ei Jesus, eu estou aqui. Ei Jesus, eu estou aqui em BH, estou aqui na faculdade, estou aqui no meu trabalho, estou aqui na minha escola. Faça comigo conforme a tua palavra. Seja com 6 anos, com 8 anos de idade, com 1 mês, não interessa, meu irmão. Deus tem algo em nossas vidas. E Ele quer te usar. Ele quer te usar, Ele quer me usar. Não para que eu tenha o meu nome escrito. O nome desse jovem não está escrito na Bíblia. A história não nos inspira a ter o nosso nome, mas para que o nosso nome morra com o nosso corpo, mas que o de Cristo permaneça em tudo. Amém? Em tudo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Feche os seus olhos. Baixe sua cabeça. Vamos orar juntos essa noite. Queria que você fizesse a sua oração agora, nesse momento. Oh Deus, tanta coisa que o Senhor falou comigo na conferência, sexta, sábado, domingo, segunda. Nós estamos na terça-feira, no encerramento dessa conferência. O Senhor já nos alimentou, nos inspirou, nos desafiou. O Senhor tem moldado o nosso coração. Mas nessa noite eu estou aqui com meus 5 pães e 2 peixinhos. Eu quero entregar na mão daquele que pode fazer todas as coisas. Não para que eu me glorie, não para que o meu nome esteja na história, mas que o nome de Cristo seja revelado através da minha história.
Fala com Ele agora. Fala com Ele. Fala que Maria nos ensinou. Eis aqui, Senhor, teu servo, tua serva. Faça comigo conforme a tua palavra. Onde você está, meu irmão? Onde está seu coração? Quem te disse isso? Quem te disse isso? O que você está fazendo? Quer transformar a sua realidade, meu irmão? Vamos responder a primeira pergunta: onde? É nos braços do nosso Pai. É se alegrar na presença do nosso Pai, é nos derramar diante da presença do nosso Pai, não por aquilo que ainda nos falta, mas na convicção daquilo que nós já temos como filhos de Deus, não mais da expectativa daquilo que eu preciso fazer para eu ser alguém, agora a partir de uma convicção de que eu já sou em Cristo Jesus. E estando em Cristo Jesus, eu posso realizar o movimento que Ele nos ensinou, pegando o pão, dando graça àquele que deu, e repartindo entre os nossos irmãos. Porque esse era o movimento de Jesus. Você não vê Jesus comendo, por mais que Jesus comeu, lógico, se alimentou, Ele era humano, mas o movimento de Jesus é sempre repartindo. Ele não dividia, meu irmão. Não era como você fazia, talvez, com o seu irmão, com o seu amigo, dividir um hambúrguer. Não é sobre divisão, porque divisão que nos ensinou foi o diabo. No reino de Deus é só multiplicação. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo é um. É sempre a multiplicação de quê? Daquilo que é riqueza em mim agora. Eu tenho que achar uma pobreza. E aquele que tem a riqueza, ele pode achar em minha vida aquela pobreza. Eu preciso então o quê? Me relacionar. É por isso que a Bíblia começa já nos ensinando que não é bom que o homem esteja só. Porque é impossível o homem andar só. Nós precisamos um do outro, meu irmão. A Bíblia de BH tem florescido, mas porque tem entendido essa realidade. Mas nós precisamos impulsionar isso ainda mais, meu irmão. Nós temos que ser mais intencionais. Não é só no meio intuitivo, não é só de um modo intuitivo, de fazer por fazer, que você aprendeu ali, não. Tem que ser intencional, porque os filhos entendem e fazem. Porque creem no Pai, que nos sustenta, que nos ama. Esse é o nosso Deus. Deus, muito obrigado por essa noite. Nós te agradecemos por essa noite, por todos os irmãos que estão aqui juntos. Que lugar gostoso, Pai. Que lugar bem preparado. Que lugar bem pensado para esse momento. Que alegria, Deus. Que alegria estar aqui com meus irmãos aqui em Belo Horizonte. Que alegria, Deus, é poder passar essa noite juntos, bem pertinho, nada tão distante, nada tão longe, tudo pertinho, que gostoso, Deus. Oh, Pai, quando a gente vai para a Tua Palavra, a gente vê que os grandes movimentos do Espírito Santo não foi em grandes multidões, mas foi com poucas pessoas. Nós oramos para que o Senhor faça através de nós grandes coisas, mas do Teu Espírito, Pai. Do Teu Espírito. Gere nessa igreja, gere nessa juventude, Deus, algo novo, um tempo novo, Pai. Continue gerando, Deus, graça. Renove o Espírito, Deus. Renove o Espírito da liderança dessa igreja. Renove o ânimo da liderança dessa igreja. Forme mais pastores nessa casa, Deus. Gente que ama gente. Gente que entendeu que é filho e filha de Deus. E é tempo de repartir. Não juntar, não dividir, mas repartir com os nossos irmãos, Pai. Eu tenho certeza que tudo que o Senhor tem feito nesses últimos tempos aqui é para algo muito específico que o Senhor vai fazer em Belo Horizonte. Nós oramos, Deus, nos entregando em Tuas mãos, para que o Senhor faça na nossa vida aquilo que o Senhor quiser, Deus. Aquilo que o Senhor quiser, Senhor. A nossa oração é de entrega. A nossa oração é de entrega. A nossa oração é de entrega ao Senhor, de tudo que nós temos, de tudo que nós somos. Não uma parte, não, nós queremos entregar por completo. Por completo, Senhor. Esse aqui é a nossa vida. Esse aqui é o nosso coração. Nós Te adoramos, Deus. E com essa canção, nós reafirmamos como oração, Deus, como oração aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que o Senhor ainda irá fazer em nós, mas aquilo também que o Senhor ainda irá fazer através de nós. Essa é a nossa oração como igreja, essa é a nossa oração como filhos, em nome de Jesus. Amém.